paz do Senhor Jesus, a todos os ouvintes da Palavra de Deus. Um prazer muito grande estar falando aqui novamente, insistindo com você sobre a Palavra de Deus. A Palavra de Deus é o único remédio para a humanidade. Um homem sem Deus não é nada. Um homem com Deus é tudo. Se você não estiver ligado na videira que é Jesus, você será lançado fora como uma vara e secará. Essa é a linguagem de figura. O único que pode ser alguma coisa na sua vida, para você ser alguma coisa, Jesus tem que estar na sua vida. E nós precisamos ter essa consciência. Hoje, Deus te deu mais uma oportunidade. Você dormiu, acordou. Será que você agradeceu a Deus pelo dia de hoje? Acordou. O que você fez? Só fez a sua higiene pessoal? Botou a sua roupa, preparou café, comeu e foi para o trabalho? Não pediu a Deus para guardar a tua saída, nem guardar a sua volta, a sua entrada? Precisamos refletir. Nós estamos vivendo num campo minado. O mundo é um campo minado, cheio de emboscada, cheio de armadilha, e que o nosso adversário coloca para ver destruição. Então você precisa se conscientizar. Falar com Deus é importante. Se fortalecer no Senhor e na força do seu poder é importante. Para você enfrentar os dias maus, você precisa estar bem alimentado, espiritualmente falando. Não adianta você se preocupar com o seu corpo físico, ir para a academia, modelar o seu corpo, ou fazer uma estética, melhorar o nariz, diminuir a boca, fazer harmonização facial. Não adianta. E a vida espiritual? Como você está com Deus? Às vezes você está bonita por fora, mas está feia por dentro. A sua feiura por dentro é a falta de gratidão, a soberba, o orgulho, a sua vaidade excessiva, a sua falta de empatia. Muitas das vezes está escondida dentro de você. Coisas que quem está de fora não vê, mas Deus vê. Hoje o meu assunto é o reino de Deus. O assunto é o reino de Deus. O dono da vinha precisa de trabalhadores para cuidar da sua vinha. Pega a sua Bíblia aí no Evangelho de São Mateus, capítulo de número 20. Vamos estudar a palavra de Deus. O primeiro versículo diz assim, São Mateus, capítulo 20, versículo 1. Porque o reino dos céus é semelhante ao homem, pai de família, e saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. Então, o primeiro tópico diz que o reino de Deus, ele é parecido, comparado a um dono de uma vinha. E esse dono da vinha saiu para procurar alguém para trabalhar na sua propriedade. E ajustando,
e ajustando com os trabalhadores um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. Ou seja, ele encontrou algumas pessoas e acertaram trabalhar na sua vinha para ganhar sua diária. Então os primeiros trabalhadores foram para a vinha desse proprietário, já sabendo quanto ia ganhar. E saindo perto da terceira hora do dia, viu outro que estava ocioso na praça, sem fazer nada. Ocioso quer dizer desempregado, desocupado. E o que ele fez? E disse-lhe: ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Quer dizer, na terceira hora do dia, os primeiros trabalhadores ajustaram com o dono da vinha para receber uma diária. E agora chegou outra turma, a terceira hora do dia, e eles estavam numa praça reunidos, ociosos, desempregados. E ele chamou eles para trabalhar no seu campo, para plantar uva, pé de uva, lançar semente. E eles foram para ganhar sua diária. Saindo outra vez perto da hora sexta e nona, fez o mesmo, ou seja, viu outros ociosos e empregou. Agora na hora sexta e na nona hora. E eles foram trabalhar na vinha, plantar, limpar. Aquele homem era um empresário, fazendeiro. Jesus está criando essa parábola, usando a história de um dono de uma vinha com o reino dos céus. Saindo outra vez, saindo perto da hora 1/10, ou seja, 11ª hora, já fechando o dia, encontrou outro que estavam sem fazer nada e perguntou-lhe: por que estão sem fazer nada todo dia? Disseram-lhe: porque ninguém nos assalariou, ou seja, ninguém nos deu trabalho. Disse-lhe ele: ide vós também para a vinha e recebereis o que for justo. Então esse dono, esse proprietário dessa vinha, agora, na última hora, 10ª hora, fechando o dia, ele contratou, ajustou mais uma diária para dar para esses homens. E eles trabalhavam. E aproximando-se à noite, ou seja, chegando o término do dia, disse o senhor da vinha, o dono da vinha, ao seu mordomo, o seu conferente, como se fosse gerente, aquele que administra os bens do dono da vinha. Chama os trabalhadores, paga-lhes o salário ou a sua diária, começando pelos, olha a orientação, começando pelos derradeiros, que é os últimos, até os primeiros. E chegando o que tinha ido perto da hora 1/10, que eram os derradeiros, receberam um dinheiro cada um, ou seja, receberam a sua diária de trabalho. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que haviam de receber mais, mas do mesmo modo receberam um dinheiro cada um. Então, os derradeiros receberam a sua diária, aquele que trabalhou na 1/10 hora. Aí veio os primeiros trabalhadores, o que entrou na terceira hora do dia, na sexta e nona. Eles tinham a ideia de receber mais. O que aconteceu? Receberam a mesma importância. E recebendo, murmuraram contra
o pai de família ou o dono da vinha, dizendo: esses derradeiros trabalhadores, esses últimos trabalhadores, só 1 hora trabalharam, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Olha a murmuração, a reclamação dos trabalhadores, dos primeiros trabalhadores. Se acharam injustiçados. Por chamar a atenção do dono da vinha, do patrão. Outrora estavam ociosos, sem trabalhos, e ele foi lá e ajustou uma diária, uma importância. E agora, quando o receberam, acharam que era injustiça, que era erro do dono da vinha, dizendo que ele estava errado, porque eles suportaram a fadiga, o estresse, o calor, a calma do dia, o calor. E o calor no Oriente Médio é 50 graus. E trabalhar num campo, capinando, roçando, arando, lançando semente, não é para qualquer um. E eles murmuraram, começaram a reclamar. Murmurar é reclamar. Está insatisfeito. Mas ele, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço justiça. Não ajustaste tu comigo um dinheiro? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este derradeiros tanto como a ti. Então, o dono da vinha chamou os murmuradores e falou: toma o que é o teu. Você não combinou comigo, eu não acertei com vocês, pagar X, e eu quero dar a ele Y. O mesmo valor, qual o problema? O dinheiro é meu. O dinheiro é meu. Retira-se e vai embora. Você não trabalhou? Você não ajustou quanto eu podia pagar para você? Você não aceitou, não concordou? Toma o que é teu e vai embora. Aqui, ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu, ou é mal o teu olho porque eu sou bom. Aqui, Jesus está usando uma parábola literal, uma parábola, criando uma história do fazendeiro que tem um terreno que planta só uva. E ele saiu a salariar, teve os primeiros trabalhadores, teve a segunda etapa da terceira hora, teve a terceira etapa e a quarta etapa, que é a sexta, a nona hora, e teve a 1ª hora, os últimos trabalhadores. E quando chegou a noite, término do dia, o mordomo, orientado pelo dono da vinha, o patrão, mandou que todos se organizassem. E ele falou: pega os derradeiros e paga a sua diária. Depois chama os primeiros que trabalharam e paga a sua diária. Vamos aqui. Aqui está falando do reino de Deus. Aqui está falando da igreja. Aqui está falando de trabalhadores. Os primeiros trabalhadores. Quem foram os primeiros trabalhadores? Primeiro século. Quem foram os primeiros trabalhadores? Os que trabalharam no início da igreja. Quem trabalhou no início da igreja? Os apóstolos. Eles iniciaram a dispensação da graça, a igreja. Aqui está falando da igreja. Aqui está falando de obreiros. O dono da vinha é Deus. A vinha é a igreja. A igreja é a vinha do Senhor. E Deus, ele colocou trabalhadores. Trabalhadores aqui é o pastor, é o evangelista, é o missionário, é o obreiro, é o diácono. É aquele que cuida, aquele que serve pão, aquele que está no ministério, aquele que prega a palavra de Deus, aquele que alimenta, está cuidando da vinha do Senhor.
Só que na terceira hora do dia, entrou outros para dar continuidade ao cuidado da vinha, que é a igreja. Jesus está usando o relógio romano. O relógio romano se dividia em 4 partes. Começava às 6 horas, aqui está, terceira hora do dia, 9 horas da manhã. Sexta hora do dia e nona hora. Sexta hora, 12 horas. Nona hora, 15 horas. E 1/10 a primeira hora, 11 horas. E fechava o dia com 12 horas de trabalho. E na terceira hora do dia, entraram outros trabalhadores, obreiros. Na nona hora do dia, sexta hora do dia, entraram outros obreiros, fazendo a obra de Deus. E na 1/10 hora, entraram outros obreiros. Agora eu te pergunto, qual é a hora em que nós estamos vivendo? A primeira hora já passou. Já tem 2000 anos. A segunda hora já passou. E a terceira hora. Os obreiros dormiram no Senhor. Os primeiros estão dormindo no Senhor. O segundo está dormindo no Senhor. A sexta e a nona, que trabalharam na obra, o dono da vinha, da igreja, estão dormindo no Senhor. Nós somos os últimos trabalhadores. Da 1/10 hora. Então o relógio de Deus está chegando, findando o dia. Esse mordomo aqui, ele é linguagem de figura. O dono da vinha é Deus. A vinha é a igreja. O mordomo é Jesus Cristo. Tribunal de Cristo. Aqui esses obreiros, aqui esses trabalhadores representam quem trabalhou na obra de Deus. No dia do arrebatamento da igreja, o dia, nós vamos no tribunal de Cristo receber o galardão. Os primeiros trabalhadores, todos, de todas as épocas, do início da igreja. Como é que você cuida da vinha do Senhor? Com amor, com carinho. A Bíblia diz que o nosso trabalho, ele não é vão no Senhor. Tem uma recompensa. E essa recompensa está aqui. Só que naquele grande dia haverá decepção. Os derradeiros ganharam a sua diária. E os primeiros acharam que trabalharam mais horas, né? Ia ganhar mais. Mas o que foi ajustado? Olha o que diz aqui, ó. Assim os derradeiros serão os primeiros. E os primeiros derradeiros. Porque muitos são chamados, mas pouco escolhidos. Quando fala escolhido, é aprovado. Se você trabalha todo dia na obra de Deus, mas não é um obreiro aprovado. Tem gente fazendo a obra de Deus. O apóstolo Paulo falou que importa que o evangelho seja pregado. Porfia, por inveja. Hoje muitas pessoas estão pregando por interesse. Muitos ministérios do louvor pregando, cantando por interesse. Você, para chamar um obreiro, um pregador, ele pergunta quantos membros tem na sua igreja, quanto entra de oferta. Eles exigem hotéis, exigem que vá buscar eles, sabe, no aeroporto, escolhe restaurante para comer. Eles querem a gordura da ovelha. São obreiros, são pregadores da palavra de Deus.
São aqueles que cuidam da vinha. Se não tiver a pregação, o crente se enfraquece. Nós somos esses trabalhadores. Nós estamos vivendo os últimos dias da igreja, tempos difíceis, tempos trabalhosos. Mas que importa que o evangelho seja pregado. Só que naquele grande dia haverá o seu galardão e o meu galardão. Só que muitos vão murmurar. Jesus está dizendo nessa comparação que houve murmuração, questionaram o dono da vinha, acharam que ele estava fazendo uma coisa errada, estava sendo injusto. Eles enfrentaram a fadiga, o calor, o cansaço, o estresse, calo na mão. E o outro só trabalhou 1 hora e ganhou a mesma diária, que era um denário. O denário era um dia de trabalho. Dia de trabalho romano era chamado de denário. Um dia de serviço prestado. Era um diarista. E aqui Jesus está mostrando. Você é um obreiro. Mas precisa ser um obreiro aprovado. Deus dá o galardão, a importância do galardão. O galardão é de Deus. Ele dá para quem Ele quiser. Murmuraram porque acharam que tinha que ganhar mais, porque trabalharam mais. Deus não faz acepção de pessoa. Se Deus te chamou, Ele vai te dar o seu galardão. E aqui, o dono da vinha reclamou para os murmuradores. Você está reclamando porque eu sou bom ou seus olhos são maus? Será que é lícito eu controlar o que eu tenho? É meu, eu dou para quem eu quiser. Você está fazendo a obra de Deus? Faça com amor. Cuida das ovelhas. Cuida da vinha do Senhor. Você que é pastor, visita a sua ovelha. Visita. Tem recompensa. Ora pelo enfermo. Isso. Ajuda o membro da sua igreja. É a vinha. A vinha é os membros da sua igreja. Você é esse obreiro. Os primeiros obreiros estão aguardando o arrebatamento da igreja. Nós somos os últimos trabalhadores. Nós estamos vivendo essa época de desemprego, de fome, de miséria. Mas temos que pregar o evangelho. Tempo e fora de tempo. Olha aqui que diz a palavra de Deus. 1 Timóteo. 2 Timóteo. Capítulo 4. Conjuro-te, pois, diante de Deus, diante do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Deixa eu ver aqui se é novo. Deixa eu ver aqui. 4, 1 Timóteo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se é aqui. Não, aqui no segundo é mesmo. Vou mostrar para vocês. Aqui, ó. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, insista, tempo e fora de tempo, redargua, repreenda, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Pregação da palavra de Deus, tempo e fora de tempo. Ou seja, não perca a oportunidade. Se você tem um amigo, se tem o seu colega de trabalho, prega o evangelho para ele. Tempo e fora de tempo. Então, oportunidade, boletim da palavra de Deus. Convida ele para vir no templo, ouvir a palavra de Deus. Convida. Isso, convida ele. Você está pregando a palavra de Deus. Nós somos os obreiros da última hora.
o Kairos de Deus, o relógio de Deus, já está chegando, já está anoitecendo. Ou seja, já está chegando o grande dia, a grande hora. Você está esperando o quê? Você é um obreiro. Você é um pastor, você é um evangelista, você é um missionário. Deus entregou a vinha dele nas suas mãos, mas você vai ter a sua recompensa. Agora, que você seja aprovado, não reprovado. Tá? Muitos são chamados, poucos escolhidos. Muitos são chamados para cuidar da vinha do Senhor, obreiros, mas poucos aprovados. Quantos obreiros reprovados? Pastor que não visita o membro. Tem pastor que é só pastor do púlpito da igreja. Saiu dali, não sabe onde o membro mora, nunca visitou o membro, não faz uma visita, só se o membro chamar. Ele não tem aquele prazer em visitar a casa das ovelhas do Senhor. Você é o obreiro que cuida da vinha. Cuida da vinha. Cuida da idosa. Cuida do jovem. Cuida da mocidade. Cuida da criança. Cuida do casal. Ei, cuida, dá atenção, dá assistência. Você é o obreiro que Deus te chamou para cuidar da vinha. Tá bom? Que fica esta palavra que Deus nos deu para você colocar em prática. A vinha do Senhor está se fechando. Os primeiros trabalhadores estão dormindo. Pedro está dormindo, Tiago está dormindo, João está dormindo, João Hélio está dormindo, Martim Lutero está dormindo. Os que foram mortos na época da Inquisição, na fogueira, estão dormindo no Senhor. Os que foram mortos na perseguição do governo do imperador Nero de Roma, naquelas doutoras, naquelas manilhas de esgoto, eles adoravam a Deus lá dentro, escondido, e eles perseguiam. Aqueles que foram pegos, que traduziam a Bíblia, os escritos para os seus idiomas, que foram pegos, mortos em praças públicas, estão dormindo no Senhor, mas não negaram. Cuidaram da vinha. Você que é um evangelista, você que trabalha na EBD, é um professor de escola bíblica, faça com excelência. Faça com excelência, que Deus vai te abençoar. Bom? E um lembrete, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Um abraço, fica com Deus, em nome de Jesus. Amém.